Olá, está começando mais uma edição do Senado Agora. O Supremo Tribunal Federal alterou o modo como vinha sendo conduzido o pedido de impeachment da presidente Dilma. Entenda agora como fica o rito. Do plenário do Supremo Tribunal Federal saíram as regras. A Câmara terá que fazer nova eleição da comissão especial que vai analisar preliminarmente o pedido de impeachment. Desta vez, a escolha será com o voto aberto e sem chapas alternativas. A listagem, com 65 deputados, deve ser elaborada pelos líderes partidários, mas isso só deve acontecer na volta do recesso parlamentar em fevereiro. Instalada a comissão, a presidente Dilma será notificada e terá 10 sessões para apresentar defesa. A comissão especial, então, deve produzir em até 5 sessões parecer pela continuidade ou não do processo. Depois, a comissão enviará o documento para o plenário da Câmara. Se 2/3 ou mais dos deputados decidirem pelo impeachment, ou seja, pelo menos 342 dos 513 deputados, o processo vai para o Senado. A partir desse ponto, outra mudança definida pelo Supremo. O Senado poderá barrar o pedido. Uma comissão formada por 1/4 dos senadores produzirá um parecer que será submetido à apreciação do plenário. Os parlamentares, então, vão decidir por maioria simples se continuam ou arquivam o processo. Caso aceitem, a presidente será afastada por até 180 dias e o plenário deverá julgar definitivamente o caso. Pelo menos 54 senadores, ou 2/3 da casa, precisam votar a favor do impeachment para que ele seja aprovado. Se Dilma for condenada, assume o vice-presidente. Se absolvida, retorna ao cargo. O quórum para afastar um presidente da República é mais alto até do que para mudar a Constituição. Isso mostra a importância que a Constituição deu para esse processo. Inegavelmente, é um processo que implica a reversão da vontade popular e ele não poderia ser tratado de forma banal e o Constituinte teve essa preocupação. A decisão do Supremo Tribunal Federal e as perspectivas políticas para o ano que vem dominaram os discursos dos senadores que participaram da sessão plenária desta sexta-feira. O Supremo Tribunal Federal, ele deu provimento à grande maioria dos itens estabelecidos na ADPF, na ação ajuizada pelo PCdoB, com vários outros partidos, entidades que a ela se associaram. E foi uma vitória. Eu não diria uma vitória de nós que lutamos contra um golpe, nós que defendemos o mandato da presidente Dilma, mas foi uma vitória da democracia. Foi uma vitória do Estado democrático de direito, não há dúvida quanto a isso. É bom que esse ano 2015 esteja chegando ao fim, mas a verdade é que os nossos problemas não acabarão no 1º de janeiro de 2016. Que esperamos seja um ano de transição para uma situação mais tranquila na economia e na política do nosso país. Entendo que esse momento de incertezas, de impeachment ou não, traz uma instabilidade muito forte na política, mas principalmente na economia. Portanto, nós precisamos definir logo essa questão. O Brasil se dividiu em 2015 entre os que defendem o impeachment e os que são contra o impeachment. E vai ser preciso esperar 2016 para ver a descoberta de que, com impeachment ou sem impeachment, o Brasil continua com os problemas que são reais e que não dependem apenas de quem é o presidente e quem não é. O Brasil vai ter que esperar 2016 para perceber que o impeachment ou não impeachment não basta para construir um novo país. Repatriação de dinheiro enviado ao exterior, discussões sobre a economia e sobre o Zika vírus, assuntos que foram destaque nesta semana no Senado. O mosquito que deixa alerta o país. Já são cerca de 3.000 casos de Zika e 29 mortes confirmadas. A doença, segundo alguns especialistas, pode levar bebês a nascer com a cabeça menor que o normal, a chamada microcefalia. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde afirmou que a vacina contra o vírus ainda é uma realidade distante. As grávidas, elas tomem um cuidado adicional, que elas se protejam.
que elas andem, se possível, de manga comprida, de calça comprida, de meia, de sapato, cobertas ao máximo, que usem repelentes, se puder usar mosquiteiro, pelar as casas, todo cuidado é pouco. Na Comissão de Direitos Humanos, duas audiências públicas. Uma sobre a situação das famílias atingidas pelo rompimento da barragem de mineração em Mariana. Elas estão recebendo um salário mínimo com adicional de 20% por dependente e uma cesta básica. E um debate sobre a regulamentação da PEC do trabalho escravo, com a presença do ator Wagner Moura, também embaixador da OIT contra o trabalho escravo. Aqui no Brasil, a nossa definição de trabalho escravo, qualquer sujeito trabalhado que trabalhe forçado, que trabalhe por dívidas, e especialmente, que é o que caracteriza hoje em dia a escravidão moderna, a escravidão contemporânea, o cara que trabalha em situação degradante, em situação que degrade a natureza humana, e o sujeito que trabalhe em jornada exaustiva de trabalho, no Brasil, essa pessoa é considerada um escravo. E é justamente esses dois pilares da nossa definição que sorrateiramente estão sendo retirados agora na regulamentação da lei. Na CPI do futebol, o presidente licenciado da CBF, Marco Polo Del Nero, afirmou que é inocente das acusações feitas pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e pelo Comitê de Ética da FIFA. Del Nero é investigado pelo FBI por suposta participação em um esquema internacional de corrupção no futebol. O Conselho de Ética escolheu o relator do processo por quebra de decoro parlamentar do senador Delcídio do Amaral. Será Ataídes Oliveira, do PSDB. Na mesma reunião, o colegiado arquivou a denúncia contra o senador Randolfo Rodrigues. A economia foi outro assunto-chave da semana. Autoridades do governo estiveram no Senado para pedir aos parlamentares maior rapidez na aprovação de matérias do ajuste fiscal. O Brasil não pode parar, o Brasil não pode esperar, nós temos desafios, o mundo sabe os nossos desafios, tem expresso a preocupação, mas eu acho que a gente, como sempre, vai ser maior. O Congresso sempre tem dado apoio. Eu tenho certeza que a Câmara também, todos os líderes, têm conversado com alguns líderes, a gente conseguir votar o que a gente precisa votar e o Brasil fazer o que todo mundo espera, a população espera. Na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente do Banco Central avisou. Postergação dos ajustes não traria benefício à sociedade, pois ampliaria o círculo vicioso de incerteza, perda de confiança, adiamento de investimentos e reprecificação de ativos, culminando no adiamento do início da recuperação econômica. Também disse que o Brasil vai ter inflação acima do centro da meta até 2017 e não até o ano que vem, como estava previsto. Ninguém suporta mais a inflação, ninguém aguenta mais pagar impostos como estamos pagando. Tem que parar com esse discurso fácil de dizer que o governo está errado e, aliás, contraditório, né? Porque uma hora ataca a política de juros, outra hora ataca a política de inflação, outra hora ataca a política de desenvolvimento. O Congresso Nacional manteve 5 vetos presidenciais. Um deles, o a desaposentação, reduz gastos para a União. No plenário do Senado, foi aprovada a medida provisória que aumenta impostos para vinhos e bebidas destiladas e também para produtos de informática. Por outro lado, o governo também enviou à Comissão Mista de Orçamento uma proposta para diminuir a economia que o país faz para pagar juros. A reação do mercado não demorou. A agência de risco Fitch rebaixou a nota de investimentos do Brasil pela segunda vez em menos de 2 meses. Em várias oportunidades, nós dissemos que o ajuste era insuficiente. Mais do que isso, propusemos uma agenda para a retomada do desenvolvimento. Enquanto nós não fizermos isso para valer, o Brasil vai continuar pagando esse preço. Com a justificativa de aumentar a arrecadação de tributos, a Comissão da Agenda Brasil aprovou a legalização de empresas de jogos de azar, como cassinos. A estimativa é arrecadar 15 bilhões de reais. A matéria foi para a Câmara. E o plenário do Senado aprovou a lei da repatriação de dinheiro e bens que foram enviados ilegalmente para o exterior. A Receita Federal vai cobrar multa de 15% e mais 15% de imposto de renda sobre o valor que ingressar no país. Eu jamais vi qualquer país do mundo fazer repatriação de lavagem de dinheiro.
Então, se tem um crime de lavagem de dinheiro, não é um dinheiro lícito. Aqueles casos condenados em ação penal, ou seja, em primeira instância, senadora Vanessa, qualquer crime cometido dessa natureza, que tem a ver com o que consta na lei, esses casos não poderão, não terão e não farão parte do contexto dos casos para o atendimento no que está previsto nessa lei. Na última sessão deliberativa da semana, os senadores também aprovaram um requerimento para que o Tribunal de Contas da União faça auditoria em 13 decretos da presidente Dilma e 4 do vice Michel Temer, que abriram crédito suplementar no orçamento de 2015. Segundo a oposição, não havia autorização nas leis orçamentárias para as medidas. E no Congresso, 3 dias de sessões até a aprovação do conjunto de matérias orçamentárias, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento da União para 2016. Nós temos desafios, nós temos questões políticas sendo postas, mas o Congresso foi maduro e ficou acima das questões partidárias para entregar ao Brasil uma peça que é importante para dar mais segurança jurídica e previsibilidade à economia brasileira. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. Um bom fim de semana e até o próximo Senado Agora.